Por isso nós estamos avisando para todos os habitantes da terra, o quarto anjo que ilumina a terra toda com a glória da sua luz. Estamos neste período que as igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. E a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. O decreto dominical é o sinal da besta. E a todos que receberam o sinal da besta receberão a ira de Deus que está mencionado no Apocalipse. Por isso que este aviso é para todos, em que a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. A imagem da besta, a qual você tem que se unir com um pluralismo religioso. Você tem que promover a falsa liberdade religiosa, a qual as religiões estão todos a promovendo. E é o sinal da besta. Este é o aviso. Mas o aviso do quarto anjo, no versículo 4, está a dizer: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas, a ira de Deus. O decreto dominical não é obrigando os adventistas a trabalhar no sábado. É obrigando adventista e não adventista. É obrigando o mundo inteiro a parar de trabalhar no domingo. E, portanto, todos os adventistas que obedecer o decreto dominical, parar de trabalhar no domingo, mesmo dizendo que guarda o sábado, já recebeu o selo da besta na sua mão direita. Mão direita representa parar de trabalhar no domingo. E, portanto, aqueles que obedecer às leis do Estado a parar de trabalhar no domingo, já recebeu o selo da besta na sua mão direita. Aqueles que receberão o selo da... Tá bom. Eva, ada balas. Ada balas. Sabe? Muito boa tarde pessoal. Nós viemos para transmitirmos o Evangelho da Salvação, a mensagem de salvação para os nossos últimos dias. Devemos lembrar sempre que um aviso foi dado ao tempo passado. Nos dias de Ló foi dado este aviso. Foi o período que o patriarca Ló recebe 2 anjos em visita em sua casa para dar um aviso às 2 cidades circunvizinhas, Sodoma e Gomorra. Receberam a advertência da destruição dessas 2 cidades. Mas neste período, Ló recebe esses 2 anjos. Mas os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles se apercebem da visita desses 2 anjos. E eles queriam fazer mal a esses 2 anjos. Mas neste exato momento, a cidade de Gomorra estava cheio de gays, homossexualismo, e eles queriam fazer mal a esses 2 anjos. Mas neste exato momento, Ló ficou tão preocupado. O que os habitantes de Sodoma queriam fazer? Aqueles visitantes, anjos, que vinham transmitir o aviso. E assim, os 2 anjos disseram para Ló não se preocupar. E os 2 anjos saíram e eles colocaram uma cegueira a todos os moradores de Sodoma e Gomorra, porque toda a cidade foi até a casa de Ló, crianças como mais velhos, para fazer mal àqueles visitantes. Mas neste momento, a palavra de Deus nos declara que a cegueira, uma cegueira terrível, se apossou a todos os moradores de Sodoma e Gomorra. Mas os 2 anjos avisaram a Ló e aos seus gerros, dizendo:
sair da cidade, porque em brevemente a cidade será tomada com fogo. A cidade vai queimar com fogo. E assim Ló ouviu a advertência e as suas 2 filhas. Mas os 2 genros de Ló não concordaram, não acreditaram. Antes eles zombaram. Então, neste exato momento, Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo. E nós também estamos no período que o nosso mundo tem um tempo determinado. O nosso planeta Terra foi determinado apenas para viver 6.000 anos. E nós concluímos os 6.000 anos. Isto está a querer dizer que os anos que nós estamos vivendo são tempos de graça. Por isso Deus envia o 4º anjo do Apocalipse 18 para advertir o mundo inteiro das pragas que virão. As pragas do Apocalipse 16, ali está mencionando as pragas que virão aos habitantes da terra, a todos os adoradores da besta. Então chegamos neste período que o 4º anjo, poderoso movimento do Apocalipse 18, está dando este aviso final aos habitantes da terra. E a mensagem do 3º anjo está soando ao mundo inteiro. O capítulo 14, verso 9. Ali tem a mensagem para os habitantes da terra. Se alguém adora a besta, recebe o seu sinal na testa ou na mão direita. Também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Ao qual são as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. De que forma adorarmos a besta e como adorarmos a imagem da besta e como recebemos o sinal da besta na testa ou na mão direita. De acordo com a palavra de Deus, o Apocalipse nos tem os detalhes como receber o sinal da besta na testa. Primeiramente, nós precisamos saber a característica da própria besta. Onde surge a origem da besta? De acordo com Daniel 7, ali nós encontramos a origem desta própria besta, que se refere a um anticristo. E de acordo com Daniel 8, versículo 1 até em diante, também revela a besta. E de acordo com Apocalipse 13, nós encontramos que a besta, com o corpo de leopardo, os pés de ursos, boca de leão, está se referindo a quem? Está se referindo ao poder romano, poder papal. Então, este poder papal, que começou a governar já muito tempo atrás. Então, estamos no período que os 2 movimentos estão em ação. Primeiro movimento, o movimento do Apocalipse 13 e o movimento do Apocalipse 18. Então, o Apocalipse 13 revela o primeiro movimento, é o movimento da imagem da besta. E o Apocalipse 16, versículo 13 a 14 também fala do mesmo movimento da imagem da besta. Mas Apocalipse 18 fala o movimento verdadeiro do 4º anjo. Então o aviso final é este: a todos que receberem o sinal da besta, receberão as pragas. E a própria besta está se referindo ao poder romano, o poder papal. O papado, ele é a besta do Apocalipse 13. Então ele mesmo foi revelado no apóstolo Paulo, de acordo com 1 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ali está mencionando esta mesma besta. Está se referindo que ele mesmo é o filho da perdição, é o homem do pecado. Ele se assenta no lugar de Deus, no templo de Deus, considerando-se como se fosse o próprio Deus. E neste exato momento, o anticristo é quem está a governar o mundo inteiro. É por isso que nós estamos vendo que o mundo está caminhando numa crise final. Chegamos ao período que a crise final
começou. Então, os dois grupos que estão sendo divididos, um grupo que recebe o selo do Deus vivo e um grupo que recebe o selo da besta. De acordo com Apocalipse 14, verso 12, ali está mencionado um grupo que recebe o selo do Deus vivo. Mas de acordo com Apocalipse 13, versículo 1 até em diante, ali está um grupo que recebe o sinal da besta. Então, como recebendo o sinal da besta? Recebendo o sinal da besta é você acreditando, você entender com a sua mente que o domingo é o dia do Senhor, que o domingo é o dia de descanso. Então, você que acreditando que o domingo é o dia de descanso, você está recebendo o sinal da besta. Os filhos de Deus receberão o selo do Deus vivo, guardarão o verdadeiro sábado, que está na santa lei de Deus, os 10 mandamentos, de acordo com Êxodo capítulo 20. Por isso nós estamos avisando para todos os habitantes da terra, o quarto anjo que ilumina a terra toda com a glória da sua luz. Estamos neste período que as igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. E a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. O decreto dominical é o sinal da besta. E a todos que receberam o sinal da besta receberão a ira de Deus, que está mencionado no Apocalipse. Por isso que este aviso é para todos, em que a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. A imagem da besta, a qual você tem que se unir com um pluralismo religioso. Você tem que promover a falsa liberdade religiosa, a qual as religiões estão todos a promovendo. E é o sinal da besta. Este é o aviso. Mas o aviso do quarto anjo, no versículo 4, está a dizer: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas, a ira de Deus. Então chegou o período que os verdadeiros filhos de Deus estarão fora dessas igrejas caídas, guardando o verdadeiro sábado, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 8. E os falsos cristãos estarão dentro dessas igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa, recebendo assim o sinal da besta. Então Apocalipse 13 revela esta parte, que os habitantes da terra serão divididos em 2 classes. Uma classe que recebe o selo do Deus vivo e uma classe que recebe o sinal da besta. Então estamos neste período que o Apocalipse apresenta essas 2 classes. Versículo 16 a 17 do Apocalipse 13 diz que a todos os grandes, os pequenos, os escravos, os livres, os ricos e os pobres, lhes será dada uma certa marca na fronte ou na mão direita, que ninguém poderá comprar nem vender senão aquele que tiver a marca da besta. Então é neste exato momento que a voz da advertência do quarto anjo diz: o sinal da besta é o domingo em lugar do santo sábado. Não é o código de barra, não é o microchip, mas a guarda obrigatória do domingo é o sinal da besta. Você está recebendo o sinal da besta. Estamos neste período que tudo agora é esforçado, que todos têm que guardar o domingo. Por isso estamos no período do decreto dominical. Este é o aviso: sai dela, povo meu, porque as igrejas caíram, tornou-se moradas de demônio por promover a falsa liberdade religiosa, a qual é a falsa paz. O apóstolo Paulo lhe foi revelado que nos últimos dias as igrejas, o mundo, poderão andar dizendo paz, paz e segurança, enquanto virá a repentina destruição, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Então ali está mencionado esta paz que estamos havendo no mundo inteiro. Este é o aviso final que nós estamos a transmitir. Nós agradecemos, que Deus abençoe esta localidade, a todos que ouviram este aviso final. Quando chegar o período
Não digas que eu nunca ouvi este aviso. Então agradecemos, que Deus seja louvado. Muito obrigado. O juízo final está chegando e todos se apresentarão diante de Deus. Nestes últimos dias só haverá duas classes de pessoas: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. O juízo final está chegando. Todos se apresentarão diante de Deus. Não, tem que se deixar um pouco de Nos distância. últimos dias só haverá duas classes de pessoas: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas, porque o domingo foi a besta que trouxe do paganismo. Era o dia do sol, o período que os pagãos adoravam o sol, e a besta do Apocalipse 13, a qual tem a sua origem Daniel 7, ele trouxe este dia do paganismo para o cristianismo, para ser o dia do Senhor. E as igrejas evangélicas batizaram o filho do papado, a qual é o domingo. Estamos no período que duas classes estão se dividindo. Uma classe que recebe o selo do Deus vivo e uma classe que recebe o sinal da besta. A palavra de Deus nos apresenta que o mundo inteiro vai se dividindo em duas classes. Uma classe recebe o selo do Deus vivo e uma classe recebe o selo da besta. A qual o selo da besta é o domingo em lugar do santo sábado. Por isso que o juízo final virá para os habitantes da terra. As 7 pragas serão derramadas ao mundo inteiro, a todos aqueles que adorarem a besta, receber o seu sinal na testa e receber o seu sinal da mão direita. Apocalipse, capítulo 14, verso 9. A palavra de Deus declara: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia, a qual são as 7 últimas pragas. O mundo inteiro está adorando a besta, guardando o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana não é o dia do Senhor, mas o primeiro dia da semana é o início do trabalho. De acordo com Gênesis capítulo 1, nós encontramos que Deus começou a trabalhar no primeiro dia da semana. E ao 6º dia ele terminou o seu trabalho, mas ao 7º dia ele descansou. Então é a razão pela qual o santo sábado é o sinal de Deus entre os seus filhos. Então estamos nesse período que o mundo inteiro se divide em 2 grupos. Um grupo que recebe o selo do seu filho e um grupo que recebe o selo da besta. Esse é o aviso final, a mensagem do 3º anjo. E o 4º anjo, no Apocalipse 18, uniu ao 3º anjo, dando poder e força ao 3º anjo. Então estamos no período da queda de Babilônia. Então por isso, este é o aviso que nós estamos transmitindo até a você. Se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração, porque as pragas virão para os habitantes da terra.
Os jesuítas estão governando o mundo inteiro. É por isso que você vê a crise no seu país. É por isso que você vê a crise econômica no seu país. É por isso que você vê, na verdade, você vê a fome no seu país. Porque os jesuítas se infiltraram dentro dos estados, se infiltraram dentro das igrejas, governando, dirigindo. É por isso que a última crise final para o mundo inteiro. As 7 últimas datas, deixe meu amigo, nós agradecemos.